Shalom Adonai, a todos os nossos nobres, os nossos renomados participantes, aqueles que, na verdade, se estamos desenvolvendo hoje a 19ª live, sempre vocês vão ouvir isto, é porque você, irmão, irmã, pastores, obreiros, do outro lado, tem dado esse apoio, tem nos amparado, não tem nos deixado só. Hoje estamos começando, podemos dizer até muito atrasado, estamos chegando do Conselho de Pastores em 7 Barras. Eu quero agradecer aqui o pastor Victor, pastor Mateus e todo o clero de pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, líderes que estavam na grande reunião de conselho de pastor lá em 7 Barras. Agradecer a Deus também, meus irmãos, porque estamos com a oportunidade, Vocês estão me percebendo hoje que eu vi mais medroso, É igual o café, quando ele veio ser um acompanhamento, a gente fala que ele veio corajoso. Quando ele vem com a mistura, com o bolo de fubá, com a torta da Nani lá, enfim, aí ele vem corajoso. Vamos entrar no contexto do nosso tema, que é crime e pecado, Hoje nós vamos falar, vamos desenvolver por alguns minutos, até porque o horário já excedeu demais. Você que vai nos assistir de manhã, na madrugada, ou até mesmo pode estar nos assistindo agora, Os guardas noturnos, aquelas pessoas que têm um trabalho e que faz uso, dá para compartilhar a concentração, vai estar nos assistindo. Uma boa noite a todos, um bom dia, a quem vai nos assistir pós meia-noite, boa tarde a quem vai estar nos assistindo no período da tarde, Deus abençoe a todos e sempre aqui manifestando um pedido: compartilhe, envie a alguém com quem você tem uma relação, pessoal, fraternal, afetiva, e você também que tem uma relação aí na plataforma online, compartilhe, passe a sua esta mensagem, esse conteúdo que eu tenho recebido no meu particular, isso tem me motivado, pessoas que têm sido edificadas, pessoas que têm sido, isso tem sido bom, tem feito algumas pessoas receberem uma orientação bíblica, uma live que tem uma proposta de exegese, de uma avaliação dentro de uma temática do texto, claro, sempre partindo do pressuposto do texto bíblico, e muitas pessoas têm se manifestado mostrando que isso tem ajudado muitas pessoas a compreender algumas coisas e muitas coisas para outras pessoas. O livro, o ponto de partida para esse tema é crime e pecado, pecado e crime. Nós vamos destacar o livro de Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7, estou olhando aqui, é impressionante com esse frio aí. Missionária Cíntia, que eu quero agradecer a Deus, um dia, a demanda hoje foi acirrada, mas graças a Deus que Deus me deu, como deu o apóstolo Paulo, homens de Deus,
mulheres que servem ao Senhor com alegria. Eu estou me referindo aqui à missionária Cíntia, com toda a comissão de pastores que ocuparam hoje, nos representando nessa visita. Deus abençoe. Missionária Lucinéia, da Distrital de Cananéia. Cananéia deve estar muito frio, hein, irmã Juliana? Né? Na beira do mar. Irmã Sueli Félix, rapaz, as mulheres estão corajosas, hein? Já estamos acompanhando a live e nos saudando com a paz do Senhor. Mas tem mais gente aqui, eles não querem se apresentar, mas tem 9 pessoas. Ah, tem 9 pessoas aí acordados, né? Até onde você puder, né? Assista. Eu tenho certeza que essa live não vai trazer pesadelo, vai trazer algo bom, assim como a gente escolhe boas comidas, né? Dentro das proteínas que ela tem para nos alimentarmos. A palavra de Deus, ela é um alimento, é um pão espiritual para a alma, para o espírito e também para a mente, para o físico, para as emoções. Diz assim a palavra de Deus em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer, ou seja, Deus não permite a zombaria. Deus não aceita o descaso, né? Deus não aceita a relação desrespeitosa. Deus não aceita uma convivência desleal. Deus não aceita atitudes deliberadas, conscientes, premeditadas, práticas que são conhecidas, né? Práticas que não são permitidas, né? Na vida daqueles que desenvolvem e afirmam ter uma relação com Deus, mas mesmo sabendo da negativa da ordem divina em relação às práticas, atos e ações, continuam cometendo. E o apóstolo Paulo traz essa observação, e isto deve ficar bem claro, porque Deus não é uma força no universo, não é uma luz, né? No centro do mundo cósmico, né? Deus é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona, é um Deus que na sua soberania, o ativador da nossa história, e todo o sistema solar está firmado em Deus. Não se pode brincar com aquilo que tem força. Imagine brincar com aquilo que é a própria força, né? Não se pode brincar. A gente analisa muito isso quando está diante de um juiz, diante de uma autoridade, né? É preciso toda uma ética, né? Uma ética de decoro, né? Não é só falar, é analisar o que se fala, né? Comportamento, concentração, né? Eu estava em uma audiência onde uma pessoa simplesmente se expressou com um sorriso nos lábios, né? E o juiz entendeu, fez uma avaliação que a pessoa estava tratando, né? Aquele tribunal, ela estava sendo indagada, né? Estava num processo de avaliação, suas respostas estavam sendo, como tudo ali escrito, né? Registrado, e nesse momento ela manifesta um sorriso. O juiz, por entendeu que ela estava tratando aquele momento com desdém. Levou uma bronca e eu percebi que o clima ficou, né? Então,
Deus não se deixa zombar. E diferente do juiz, porque eu acredito que em algum momento aquela moça não se expressou de forma gestual correta. Mas quando se trata de Deus, Deus conhece a intenção. Mesmo que não haja um sorriso, né, no sentido na fisionomia, o sorriso pode ser interno. Deus identificou o sorriso de Saraia, que não foi uma gargalhada, não foi um sorriso visível, mas dentro dela, ela manifestou em uma linguagem figurada um certo sorriso, né? Como pode termos filhos, sendo que o meu marido já está avançado de dias e eu não tenho mais costume de mulher. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Esse é o texto que eu já estou aqui fazendo um comentário. E dentro desse texto nós vamos nos prender um pouquinho, falar sobre pecado e sobre crime e pecados. Os irmãos que puderem aí, compartilhe. E você que vai nos assistir em algum momento, compartilhe a nossa live. E a nossa intenção é que você possa fazer um comentário, depois de ouvir, entender como que você avalia crimes e pecados. E eu já vou partir para algumas correntes ideológicas sobre crimes e pecados. E o que tem a ver isto com a exposição do apóstolo Paulo, né? O enunciado do apóstolo Paulo, quando diz, Deus não se deixa escarnecer. Por quê, meus amados? Existe um divisor de água que a igreja faz, e por que não dizer, o descrentes também faz, né? E isto muda todo o nosso conceito, né? E não só o crente, o descrente, mas os próprios líderes, né? Às vezes tomam uma decisão que compete ao juiz tomar, apesar da autoridade que o líder espiritual tem, o sacerdote tem, né? Mas é preciso, né, dentro da lei, dentro do Código Civil desta nação, esse líder precisa entender quando, né, o ofensor, né, ele está fazendo de forma premeditada, recorrendo a um pastor, ao líder espiritual, para confessar, para lhe dizer, né, sobre um crime, mas que ele quer apresentar esse crime como pecado. Espero que você tenha entendido, né? E nesse momento que estamos diante de um ofensor, de um transgressor, né, que cometeu um crime, porém ele recorre à igreja, ele recorre de forma consciente, conhecedor, por entender que o fato confissão, né, quando eu falo por entender, é por achar que a confissão ela faz parte simplesmente de um aglomerado de palavras que formam frase, e essas frases elas têm a ver com aquilo que queremos dizer. Então eu quero dizer, eu preciso dizer, né? É quando o crime ele é tratado dentro da igreja somente como um desabafo, para me sentir melhor, porque iniciei dizendo que a palavra crime e a palavra pecado é tratado por algumas correntes ideológicas assim, de uma forma
de uma forma separada, que é, claro, mas essa separação coloca o pecado em um patamar que toda pessoa que comete um crime, entender, fazer uso, recorrer a esse tipo de argumentação, não tenha dúvida, se o líder, né, espiritual, ele simplesmente, vou usar a expressão acatar, né, aceitar tal confissão, que mesmo se tratando de um crime, e velar esta confissão, porém em uma esfera de pecado, com essa interpretação que eu vou dizer daqui em diante, entra dentro desse contexto. Se o transgressor, se o ofensor, de forma consciente, sabe que o que tem a dizer precisa ser dito. Não estou dizendo que o que se tem a dizer seja errado. Mas quando a igreja ela é procurada simplesmente para alívio da consciência, e um crime contra a ordem pública, um crime contra uma família, um crime de estupro, um crime contra o estatuto do idoso, um crime contra o Estado, né? Um crime contra o município, né? Um crime que comprove, né? E aí eu estou sendo repetitivo, você vai perceber, até que você entenda, é quando o líder eclesiástico também, que precisa ouvir, está ali, essa é uma das funções desse líder, né? Seja ele um pastor, seja ele um padre, quando ele também apenas ouve e fazendo uso da autoridade, né, constituída naquela posição, decide tratar o assunto somente como pecado por entender que pecado é algo que os cristãos cometem contra Deus. Está chegando na nossa live também uma Cristina da Sede, que sempre nos acompanha, Deus abençoe. Irmão Dirceu, irmão Suzano, um abraço. Irmã Eliana Viana, que bênção, né? Deus, eu creio, Diácono Juliana, a irmã Eliane da Igreja Sede, né? Essa irmã passou por dois sentimentos antagônicos, né? Seu filho que passou pelo vale da sombra da morte, mas graças a Deus, pelo que eu estou sabendo, está em casa. E aí o Senhor, na sua soberania, né, recolhe a sua mãe, mas está aí ouvindo, participando. Minha irmã, Deus te abençoe grandemente. Irmão Gabriel Silva estão acompanhando a live. Irmã Ana Júlia
da congregação de Carapiranga. Tem gente acordada aí, irmã Juliana? Deve estar com Nescau aí, uma caneca daquele Nescau, oh, Jesus Cristo. E nós aqui, né? Terminamos lá o conselho de pastor, tinha muita coisa para comer, meus irmãos. Mas, né? Não dá tempo. Mas olha, acho que dá para sentir até o cheiro do Nescafé daqui, né? Irmã Alzira da Igreja Sede, que bênção! É a nossa companheira das batalhas, missionária Aline da congregação Carapiranga, minha nora acordada esse horário, porque trabalha logo cedo, né? Filha, a mãe de Enzo e a minha neta, né? Morena, Lívia, né? Estão acompanhando a live. Meus irmãos, espero que vocês tenham aí contribuído, viu? Lance a semente. Não seja somente um bom cristão, seja um cristão bom. Manifeste essa virtude de dentro para fora. Compartilhe, tá bom? Deus vos abençoe. Meu Deus, está chegando muita gente. Irmão Gabriel já sempre iniciando, né, com suas respostas, né? E nós esperamos, irmão Gabriel, que a sua resposta esteja dentro, né, de um conteúdo teológico também, e nós agradecemos a sua participação. Você colherá o que semeia. Deus estabelece o princípio de semear e colher. Número 1, na natureza, Gênesis 8:22, 9:6. 2, na vida, provérbio, você não pode semear uma coisa e esperar colher outra coisa. Obrigado, irmão Gabriel, que já está aí se pronunciando, se manifestando, né? Deus abençoe. Isso vai ajudar os irmãos também que estão aí compartilhando, e os irmãos também que analisarem no período do dia, de tarde, de madrugada, a resposta do irmão Gabriel. Compartilhe, porque nós vamos avaliar de forma, colocando a exegese, nós estamos desenvolvendo esse assunto. Não se deixe escarnecer. Então, quando isso acontece, é quando de forma premeditada, é quando de forma consciente, um crime, ele fica sendo velado, ele é arquivado dentro do sistema religioso. Alguns sem perceber, né, vão para as igrejas e devem ir, né, e ali então a palavra de Deus, que é poderosa, a Bíblia tratando na natureza, né, desse homem, dessa mulher, que vai aos pés de Jesus, levando-os a reconhecer, né, a prática do pecado, levando-os, né, a encarar a si mesmo, né, e reconhecer, né, de forma humilde, confessa os seus pecados. E outro lado é este líder, né, que entende que pecado é apenas algo que se pratica contra Deus, né? E outros também entendem, né, que crime é algo que temos, algo que se pratica. Já acabei de falar, né, o delito delito contra a ordem pública, né, contra a família, crimes, né? Crimes, a palavra está no plural, né? Não estou falando só de roubo, não estou falando só do assassinato, não estou falando só de estupro, estou falando de tudo aquilo que transgride uma lei. Crimes, resumindo, em suma, crimes, tudo que transgride uma lei. E o que é pecado? É tudo que transgride tanto a lei de Deus, como também, não no sentido a lei somente a lei penal, mas todo e qualquer comportamento que viole o direito do próximo, né? E que por essa violação, esse próximo venha a perder sua capacidade física, venha a perder
a sua capacidade moral, a sua capacidade familiar, venha ser prejudicado, né? Venha ser prejudicado. Na palavra crime está, na palavra pecado também está a palavra crime, porque pecado não é só errar o alvo, alguém que puxou a flecha e não acertou o alvo, né? O pecado não afeta só Deus, né? Porque se Deus for o único afetado, então o que ele estabeleceu? Os 10 mandamentos, eles se resumem em 2: amará o teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que eu não quero para mim, no sentido negativo, de ruim, de mal, eu não posso provocar também para o meu próximo. Essa é a intenção de Deus, né? Delinear, colocar limite no relacionamento, colocar regra na relação, né? Então, isto parte para uma ação de atitude. De certa forma, alguns censuram a igreja, né? E contrapartida também, né? Os crimes, né? Eles são cometidos. A gente acompanha aí os escândalos, né? Que foram cometidos dentro do centro religioso, né? Violência contra o menor, né? Assédio, né? Outro tipo de crimes que onde, dependendo da localização, esses lugares se transformaram em verdadeiros sepulcros, né? Das vítimas desses transgressores, né? E eu sei que o tema é impactante, né? Mas é bom deixar claro que o que o apóstolo Paulo ele traz à tona é esse tipo de comportamento, de aproveitamento, de abuso, aonde só uma parte se satisfaz, só uma parte tira proveito, viola, né, os direitos do seu próximo, porque é pobre, porque é simples, porque não sabe como se defender, porque não tem ninguém por ele. Eu não estou falando de práticas praticadas na ignorância, porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Isso não significa que esses atos não têm consequência. Isso não significa. Algumas pessoas, todo ser humano durante a sua existência comete erros. E Paulo diz aqui: não erreis. Não é no sentido que você é perfeito. Não somos uma máquina, somos seres humanos, né? Somos seres movidos pelas vontades, pelas emoções, pelos sentimentos. Temos a capacidade sensorial de perceber as coisas que acontecem ao nosso redor: cheiro, cor, movimento, definições gráficas, né? Identificar, diferenciar uma coisa da outra, né? Então, tudo isto faz o homem errar, faz o homem cometer, a mulher cometer uma falha. Mas quando Paulo diz não erreis, Paulo apontando para onde nós precisamos frear os impulsos, aonde nós precisamos frear as práticas deliberadas, aonde nós precisamos frear o nosso ciclo vicioso e também ciclo vicioso, né? Temos que ter atenção. Por quê?
de forma consciente, certas práticas, certas atitudes em nome da vingança, em nome da justiça pelas próprias mãos, em nome da necessidade, em nome da consciência que na confissão diz: eu não tinha intenção, né? Tem o crime doloso, tem o crime que não é doloso, né? A intenção de matar e o assassinato que acontece sem intenção de matar, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, dos erros que eu e você temos praticado, mas o que o apóstolo Paulo, ele ele alerta aqui, é que ninguém trate Deus representado na sua obra, ninguém trate Deus representado por um líder como se ele fosse oculto, como se ele fosse um Deus que não enxerga, que enxerga apenas o exterior. Esse Deus, ele conhece a intenção, ele é diferente do juiz. Um juiz vai avaliar a situação, ele vai julgar o réu por aquilo que, pelas provas que serão apresentadas pelo advogado de defesa, pelo advogado de acusação, pelo júri, né? Porém, esse Deus, ele vai julgar o ato praticado pelo motivo, qual foi a intenção que levou aquilo. E aí, gente, nenhum juiz, com todo respeito pela classe, pela instituição, é capaz de definir, entender, com todo respeito pelos psicólogos, mas eles precisam encontrar um ponto de partida para entender na linha do tempo o porquê de algum comportamento. Deus não precisa do ponto de partida, Deus é o ponto de partida, Deus é o antes do acontecer, Deus é o antes de tudo ter acontecido, né? Então, nos dado a liberdade, como Deus disse para Caim: Caim, olha, sobre este mal você tem livre-arbítrio, você pode dominar. Se você dominar, está dominado. Mas se você ceder, o pecado já as portas, né? Então, quando tudo isso acontece de forma premeditada, de forma que o praticante simplesmente olha para Deus representado na sua obra, aí corre para lá. Eu não estou falando do homem que praticou, até pode ter cometido um crime, porque se ele cometeu um crime, né, a consequência desses atos, com certeza, cedo ou mais tarde, ele vai pagar, no sentido, ele será punido pela justiça, né? A Bíblia não permite a vingança, porém, ele pagará pelo seu crime dentro da regra, dentro da ordem, dentro da harmonia. É claro que o nosso sistema judicial, a maneira como a justiça ela se apresenta, né? Tem hora que é amorosa demais, tem hora que ela é injusta, mas, senhores, não estamos falando de deuses com poder de julgar, estamos falando de homens que pela a expertise, pela capacidade também de um advogado, nas provas que reúne, um juiz, não é Deus, acaba absolvendo, né, o culpado, liberando o réu e condenando o inocente. Irmã Cíntia diz: quero parar aqui para agradecer a todos os irmãos. Tudo que fizermos ao próximo que não agrada a Deus se torna pecado, pois temos que tratar o próximo como a si mesmo. A missionária Cíntia se expressando, né? Ela e o irmão Gabriel, irmão Juliano, né, estão aí apresentando, manifestando o conceito. Não é só uma opinião, mas é um conceito. Está chegando na live também o presbítero Marco da sede, Márcio, irmã Cíntia de Santos, Cíntia Santos, graças a Deus
que tem o irmão Juliano aqui, para mim não destruir o nome de vocês. Missionária Cíntia, como eu disse, irmão Gabriel, a sua resposta, muito obrigado, Deus que abençoe, né? Tudo que fizemos ao próximo que não agrada a Deus se torna pecado, né? E eu acredito que a irmã Cíntia pontua aqui, não precisamos ser crente, entendeu, irmã Juliana? A gente não precisa estar dentro de uma igreja, porque é justamente isso que a irmã Cíntia está dizendo, irmã Juliana, que faz algumas pessoas entender que o pecado é algo que fere apenas a Deus, e pecado só é depois que eu estou na igreja. Eu estou aqui ressaltando, quero parabenizar esse ponto de vista, viu? Porque mesmo que a pessoa não seja cristão, ele comete um pecado, e o pecado não é só contra Deus. Se a transgressão que no mundo na lei civil é chamado de crime, o pecado também é um crime, é uma transgressão, uma lei foi violada, né? É que nós não nos familiarizamos com a expressão crimes dentro da casa de Deus, né? A Bíblia fala sobre que nenhum assassino entrará no reino de Deus. Será que todas as mortes está relacionada, esse versículo aponta só para os executores, aqueles que ganham para matar, ou aqueles que matam pela violência ou pela vingança, né? Então existe uma ação que está no mesmo patamar do assassinato. É claro que ninguém vai preso, né, porque matou o seu irmão com as palavras. Ninguém deveria, se bem que tem injúria, né, difamação, né, tudo isso é crime, né? Mas quando esse direito ele não é procurado pelo ofendido, né, fica como se fosse um pecado. Na verdade, foi cometido um crime. O próprio Deus, uma das coisas que paralisa o povo de Israel e transforma Israel num vale de ossos secos da primeira geração, foi a murmuração, né? Foi a difamação da terra, né? Foi a conduta, o hábito, né, de colocar esse membro tão pequeno, como diz Tiago, que um anal, né, ela consegue né, dar direção a grandes embarcações, mas a língua é um mal. Tiago fala que é uma peçonha mortal, né? Tiago fala que inflama todo o corpo. Então, tudo isso para discorrer um pouquinho aqui, não estou saindo fora, que são tipos de pecados, crimes que são cometidos e que, volto a repetir, fica simplesmente condicionado, me perdoe, me arrependi, né? Porque nós temos uma dificuldade para entender o que o apóstolo Paulo diz, né? Não vos vingueis, amados, mas minha é a vingança, né? Diz o Senhor. Então, dá a entender que todo tipo de monstruosidade, todo tipo de crime, toda ofensa, todo tipo de retaliação, toda exploração pode acontecer. O crente está preparado para ser violado, o crente está preparado para ser violentado em todas as esferas, e ele não pode fazer nada, né? Porque a Bíblia diz que ele não pode se irar, né? Não pode dar lugar à ira, que se transforma em vingança, porque a vingança pertence a Deus. E aí nós voltamos para esse versículo: aqueles que praticam isso,
achando que isto ficará impune, é possível que a lei, por não conhecer a intenção do ato praticado, não julgue de forma correta. Mas estamos falando daquele que é o próprio tribunal. O próprio tribunal. E quem está nesse tribunal é Deus. Conhecedor. Aquele que tem, a Bíblia diz no livro do Apocalipse, João dizendo que viu ele no livro do Apocalipse, seus olhos são como chama de fogo. Capacidade de penetrar no juízo, né? Seus cabelos são brancos como a neve. Ele não é mortal. Ele é eterno, é muito mais do que um mortal, ele é eterno, né? No seu peito tem um cinto que faz dele sacerdote eterno, né? E na sua coxa tem ali aquele brasão marcado, o Deus de justiça, né? O Deus da verdade, o Deus da aliança, o Deus do compromisso com a sinceridade e com a verdade. Deus abençoe a missionária Cíntia por elucidar que pecado não acontece somente dentro da igreja. Dentro da igreja acontece crime. É que as pessoas substituem o crime que cometem dentro da igreja por pecado, né? Porque alguém que se diz crente difama o outro dentro da igreja e olha para isso como se fosse um pecado, e pior do que querer tratar isso dentro de uma esfera espiritual, é entender que se sente de pedir perdão, porque tem medo de ir para o inferno, porque acha que agravou só a Deus. A Bíblia diz, se você não ama o irmão que vê, você vai amar a Deus que nunca viu. Então, é preciso compreender que crimes e pecados, eles não podem ser tratados assim, de forma tão distante. E se formos tratar, o pecado não pode ser tratado como algo apenas contra Deus. O pecado, quando a gente coloca aqui o pecado, né? Ele é um pecado apenas contra Deus, então eu vou pedir perdão para Deus e está tudo certo, né? Eu matei, vou pedir perdão para Deus, está tudo certo. Eu fiz um estrago na ordem pública, nos cofres públicos, e vou falar com Deus, está tudo certo, né? Enriquecimento ilícito, né? Tantos e tantos crimes sendo praticados, mas agora eu vou para um determinado lugar e trato isso como se fosse simplesmente um pecado, né? Isso gera uma sensação como se Deus fosse um paternalismo. Não importa o que você fez para o ser humano, não importa a agressão, o nível de agressão que foi causada no seu próximo, mas como eu, falando com Deus, resolvo com Deus, está tudo certo. Então eu tenho uma sensação de um Deus paternalista. E quando eu falo que Deus é paternalista, aí eu não sei o que é pior, irmão Juliano. Se é o renomado juiz que estudou tanto para avaliar, né, todos os argumentos que são apresentados diante dele, ou se é esse Deus que a gente interpreta como paternalista, né? Um Deus que um pecado foi feito contra a sua vida e simplesmente eu não reconheço que pequei contra você, que o meu ato lhe desfigurou, lhe despiu diante de uma sociedade, ou que tirou algo, né, de valor da sua vida, e simplesmente eu trato o pecado porque o pecado ele é uma ofensa, uma agressão contra Deus. Fica muito difícil isso, né? Irmão Gabriel, volto a dizer que Paulo ensina sobre o que deve ser tratado aquele que comete pecado grave na comunidade e sobre como os cristãos devem procurar ajudar uns aos outros. O irmão Gabriel, ele sempre participando, e eu quero agradecer a Deus pela participação do irmão Gabriel, né? E aí nós estamos pontuando então, o irmão Gabriel, a irmã Cíntia, todos os nossos irmãos, né, que estão compartilhando, que nós estamos falando sobre um erro que não deve ser praticado, que é
tratar Deus com conchavo, tratar Deus como se Deus fosse, como se Deus tivesse em ordem de preço, como tivesse um preço, tratar Deus como se Deus fizesse parte de acordos construídos, né? Como se Deus fizesse parte de provas manipuladas, como se Deus fizesse parte, né? E aprovasse toda a expertise que um defensor, né? Utiliza-se para defender as suas vítimas porque receberam por isso. Não trate Deus assim. O pecado ele é um crime também, porque ele afeta a criatura de Deus, né? É um Deus que não ignora as ofensas que foram geradas na sua criatura, na sua criação, né? Crimes contra a natureza. Ah, não, eu peço perdão para Deus. Para Deus, você tem que pedir para Deus, porque Ele é o Criador do que você está destruindo, né? Se autodestruindo, porque quando violamos, né, as limitações estabelecidas por Deus, e a nossa ganância nos faz dizimar, né? Matas fechadas, nos faz avançar em território que pertencia, né? O mundo das águas, né? Hoje você passa em determinado, e a civilização, pastor João Batista, e o progresso ele é bem-vindo. A civilização, muito mais ainda, nós precisamos sim melhorar todo o nosso escopo de vida, porém evitando crimes, e já estou colocando pecando contra Deus, afetando a natureza. Então eu estou dizendo que você afetou a Deus e afetou a sua criação. Irmãos, violência contra animais sendo maltratados, e simplesmente o carrasco, né? O covarde, né? Que violenta esses animais, né? Esses monstros, né? E não pensem vocês que são pessoas ignorantes, não, né? Simplesmente comete esses crimes, praticam todo dia. Não é só violência agressiva contra os animais, não é crime somente de violências físicas, mas são crimes de tratamentos, crimes de abandono. Até parece que o cachorro também não precisa tomar uma injeção, não precisa passar no veterinário, enquanto bom, ele é a diversão da casa, né? Ele é a atração daquela casa, defensor desse carrasco, desse monstro, né? Que age, imita o ser humano, imitadores da raça humana, né? Não sei o que é uma pessoa dessa, porém comete esses crimes, muitos deles são crentes e trata como pecado. Não, eu vou pedir perdão para Deus, está tudo certo. Pois não. É que nossa visão está só voltada para o que fazem para nós, para os pecados que fazem para nós. Sim. Os nossos pecados. Nós não conseguimos observar o que nós fazemos. O que fazemos? O que fazemos para a sociedade, o que fazemos para a natureza, o que fazemos para os animais, o que fazemos para o nosso próximo. A nossa visão está fechada para isso, mas ela está aberta para o que fazem para nós. Exato. Aí sim é crime, né? Aí sim é crime. Quando alguém pratica essa violência contra os nossos direitos, então, né? Você pediu perdão, mas você vai ter que pedir perdão, né? Você vai ter que reconciliar, você vai ter que resolver isso aí. A coisa está pegando fogo no bom sentido aqui. Eu falei dos animais, tem gente aí que já está chegando na live também, pastor Marco, como já falei, irmão Gabriel. Ou seja, não devemos nos apoiar na graça e viver uma vida de pecado. Isto libertinagem, acho que é o irmão Gabriel que continua. Isso é
Isso é libertinagem. Está acompanhando a live, estamos com 73 compartilhamentos com esse frio. Eu disse aqui, irmãos que estão me assistindo, para o pastor João, que é o responsável, depois que eu saio daqui, que eu também vou ver como é que está aí a performance, né? Irmão Juliano, que quero pedir à esposa a compreensão, ele está aqui, viu? Está escutando a voz dele aí, irmão Fran? Júlia, um beijo no coração, Júlia. Então, irmãos, eu disse a eles, ele falou, vamos gravar? Não, eu vou filmar. Vamos filmar ao vivo, alguém vai assistir amanhã. Eu não me imaginei. E quando eu já inicio, né, aparece aí a primeira pessoa na live, missionária Cíntia. Aí vem a missionária Lissuneia, aí vem Mansueli Félix, e aí não parou mais. Estamos com 73 compartilhamentos. É muita sede. Estou partindo para o encerramento. Não erreis. Ninguém trate isto com essa forma sarcástica, porque quando um crime é cometido e alguém acha que a mudança de expressão minimiza, acho que é isso a expressão, a pena, você está muito enganado, meu querido, né? Violentou, bateu, estuprou, né? O crime de incapaz, né? O crime contra o idoso é uma coisa triste, né? A pessoa comete um crime contra o idoso, pega a senha do idoso, né? Usa essa senha para empréstimo, em nenhum momento consulta, né? O portador, o legítimo, né? Saca o dinheiro, compra, enfim, lesando uma pessoa que é um patrimônio vivo da sociedade. Isto não é crime? E simplesmente eu chego diante do meu líder, do meu pastor, do padre, seja quem for, esse representante, eu quero confessar o meu pecado, né? Eu quero confessar o meu pecado. Você tem sorte, e graças a Deus, se é que eu posso dizer isso, porque acho que eu não posso dizer graças a Deus, porque Deus não está nada feliz com isso. Você deveria tremer, e tremer mesmo, porque se essa denúncia chega aos órgãos públicos, você vai sair preso do púlpito, seu espertinho, viu? Você que seja gravado violentando um animal, viu? Mas escarnecedor, zombando de Deus, com a consciência pesada, porque a mulher, o filho, né? É como boca de Deus, né? É como a mula, como, né, falando para Balaão, há quanto tempo eu te sirvo, né? Claro que o cachorro não vai fazer isso que deveria fazer, mas alguém fala pelo cachorro, alguém fala pelo gato, alguém fala por esse pássaro que fica preso, sem comida, cuidado dele, porque ele, quando o dono lembra, tira do sol, tira da chuva, guarda dentro de casa. Cuidado deste cavalo surrado, né? Maltratado pelo dono. Tá entendendo? Esse dia eu vi, o cara transformou, cortou lá a parte de trás do carro e colocou o cavalo para puxar. Parabéns à promotoria, né? Da cidade, que recebendo a denúncia chamou ele para uma explicação. Fica esperto, porque se alguém filmar, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu acabei de confessar para o pastor que bati, que espanqueei o animal, confessei o meu pecado. Ok. Só que alguém vai apresentar amanhã uma denúncia contra você com provas gravadas. A câmera da rua gravou, hein? E aí? Entendeu, Diácono Juliano? As pessoas têm que entender isto. O pecado não é só uma ofensa contra Deus. O animal que você está maltratando foi ele que criou. A natureza que você está violando foi ele que criou.
essa pessoa idosa, nessa idade especial, ela já foi novo como você. E aí eu me apego na palavra do irmão Gabriel. Você pode ter certeza, neguinho, está aqui. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu não estou dizendo que as tais práticas lhe impeça ou me impeça do perdão. Mas é preciso que o perdão, ele seja apresentado de dentro para fora. Não só numa lágrima que cai do nosso rosto. Sabe, tem hora que a gente, até onde esta lágrima que na nossa cultura, né, traduz arrependimento, traduz quebrantamento, eu creio que existe sim choros de quebrantamentos, mas também existe choros cinematográficos, choros de novela. Já viu isso aí? Existe também o impacto que o transgressor leva, porque ele vem zombando de Deus, praticando as coisas, pegando todo mundo, fazendo filho em todo mundo, está entendendo? Destruindo família, e simplesmente pastor, eu pequei. Agora, já que quer falar, essa manifestação merece uma pergunta. E que crime você praticou? Porque o pecado é um crime. A lei de Deus foi violada. E o pecado é um crime mais relevante do que o crime, dos crimes que você, apenas no sentido da palavra, se apega como algo mais grave do que o pecado. Pecado é um crime contra Deus, é um crime contra a obra de Deus, é um crime contra a criatura, é um crime contra o direito do próximo. Então, se vai se arrepender, se realmente está arrependido, né? Que esta lágrima ela expresse realmente uma profundidade de dor, né? Uma profundidade de dor. O pecado, ele não pode ser simplesmente tratado desta forma. É preciso que haja uma triagem, é preciso que haja um concílio, é preciso que haja sim, dentro do setor religioso, pessoas com maturidade, para que a igreja não se transforme em um esconderijo, em um cemitério, em sepultura, para que os lugares que foram escolhidos para Deus ser adorado não se transforme, né, em uma palavra dura, né? Não se transforme em setores privados, né? Aonde existe o famoso método conhecido como desova do crime organizado. Pronto, falei, né? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê a sua graça. Já que você vai falar, já que você está arrependido, faça como o filho pródigo, que caindo em si, não foi um remorso. A Bíblia fala no livro de Hebreus, no capítulo 12, 16, 17, e do Gênesis 27, 38, sobre a mesma pessoa, Esaú. Esaú chorou amargamente. Lá no livro do Gênesis você não entende, e você só vê um homem chorando, mas o Espírito de Deus revela o choro de Esaú, e não é choro do arrependimento, não. O escritor diz: ninguém seja profano e fornicário como Saul. Não foi apenas uma troca porque ele estava com fome.
aquele homem vinha escarnecendo, aquele homem vinha zombando de Deus, aquele homem vinha cometendo um crime há muito tempo, só que ele separava a questão pecado como se pecado fosse light, né? Eu falei uma palavra torpe, então eu pequei. Aí eu pensei o que não deveria pensar, eu pequei. Eu desejei a fulano de tal, então eu pequei. Ah, tá. Ok, você pecou. Então pecado é só isso, é uma visão onde afeta, quando não afeta Deus, afeta só você. Pecado se torna um crime quando o direito do nosso próximo é violado. Então, se vamos confessar, se realmente estamos arrependidos por algo que foi praticado, ou numa atitude involuntária, ou um crime doloso, não doloso, ou uma atitude onde pessoas foram prejudicadas, que possamos reconhecer que algumas coisas, elas nos liberam. Em algumas esferas, a nossa confissão genuína nos libera, mas não pode ser como a de Esaú, que chorou, mas a Bíblia diz que ele não alcançou arrependimento, porque ele chorou de remorso. Sabe por que Esaú chorou? Chorou de raiva. Você conhece alguém que chora de raiva? Chora, fica tão embriagado de raiva que chora de forma copiosa. E diante da nossa simplicidade, abraçamos essas pessoas, mas é o choro, é de remorso. Ele chorou por perceber que o seu ato premeditado, deliberado, que a sua zombaria, que o seu comportamento escarnecedor com Deus o levou a perder o direito da bênção. Agora, dizer que Esaú não foi salvo, aí já não posso dizer, aí já não vou dizer isso, está entendendo? O apóstolo Paulo fala de um tal, no livro de Corinto, que praticou um pecado contra a mulher do seu pai, e a igreja de Corinto tratou isso de forma, entendeu? De forma, fica entre nós, você já falou, você já conversou, mas foi um crime. Não uma calúnia, não, mas uma informação chegou até o apóstolo Paulo. Ele diz: eu estou sabendo que há no meio de vocês um tal que praticou um pecado. A expressão pecado é uma expressão, nós, os pastores e padres, seja quem for, não vai dizer crime, mas foi um crime. Agora, nos apegamos na palavra pecado, que para algumas correntes ideológicas é simplesmente errar o alvo. Errei o alvo. Eu não fiquei, eu fui para pegar uma e peguei a mulher do meu pai. Aí Paulo diz: esse tal seja entregue na mão de Satanás para a destruição do corpo, e o espírito seja salvo no dia do Senhor, porque violou, foi um crime. Eu conheço pessoas e vi pessoas nesse mais de 35 anos de ministério, pessoas que saíram de dentro da igreja algemados, eram pastores, eram pregadores, situações que os pastores tiveram que pedir à polícia, que é um direito da igreja, que a ordem do culto não fosse violado, mas assim que o tal terminou a sua participação, foi preso. Mas ele não aceitou Jesus? Aceitou a Jesus, mas ele não praticou só um pecado que alguém entende ser como só contra Deus e contra si mesmo, se ofendeu. Um crime que estava em aberto. Alguém foi assassinado, um banco havia sido roubado, e as consequências desses atos. Lembra de Davi? Davi cometeu só um pecado, gente? Vamos querer tratar isso já que para você pecado é um pecado só contra Deus e quando nos ofende? Davi cometeu um pecado
de adultério, arquitetou a morte de Urias, foi perdoado. Ele confessa de forma sincera, não foi como Esaú, não. Ele diz: contra ti somente eu pequei. E quando Davi diz assim: torna a dar-me a alegria da salvação, coloque em mim um coração novo, um coração reto, é pós esta violência, essa atrocidade, esta agressividade que Davi cometeu contra o casamento de Urias. Amém, meus irmãos? Prometo aos irmãos que nós vamos voltar com a 20ª live, falando um pouquinho sobre pecado e crime. Mas encerramos aqui dizendo, já que vai confessar, seja verdadeiro. Deixe aquele que está te ouvindo também te aconselhar. E nós devemos tratar isto com amor, com misericórdia, aconselhar, orientar, porque pecado também é crime. Só que tem alguns crimes, né, que teve causou sua avaria, né, pecados que causam desordem, né, que pecado não tem pequeno e grande, mas a consequência do ato praticado faz diferença sim, né? Então, se houve uma violação contra a vida de alguém, mas você não teve a intenção, foi um crime, não foi intencional. Uma pessoa foi acidentada, Deus me guarde, um carro, você atropelou alguém, poxa, mas você estava ali, né? Você não saiu de casa bêbado, tá? Você não saiu de casa com a cara cheia de bebidas fortes. Você não estava dentro de um carro com comportamento promíscuo, desligado, né, da direção, do seu dever, da sua responsabilidade, e desenvolvendo, né, um outro comportamento dentro do carro, seja com quem for, certo? Porque se isso aconteceu, teve intenção de matar sim, teve intenção de matar, porque se você e eu estamos numa estrada, nós devemos prezar pela vida do nosso próximo, e não só a nossa segurança, porque quando entendemos assim, demonstramos que somos os mais ignorantes desse mundo, porque o problema é que um ato não afeta apenas a primeira família que perdeu um ente querido, vai afetar também a segunda família que teve um irresponsável atrás do volante, um irresponsável, está entendendo? Que não mediu esforço, se tratando do desejo e da vontade, não mediu esforços, né? Não mediu as consequências quando violentou um menor, tá? Como que um estupro pode ficar dentro de uma igreja? Não pode. Hoje eu tenho uma filha neta e tenho meus filhos do coração. Eu tenho a Beatriz, que é lá minha neta do coração em Miracatu, e eu trato como meus netos. Como é que isso fica? Não é lícito a vingança. Não se pode fazer vingança com mão própria, isso pertence a Deus, mas ninguém acha que Deus vai tratar isso como um pecado da forma como as pessoas entendem. Não, tudo bem, você pecou contra mim, vou quebrar o seu galho, você confessou, neguinho? Confessou, Saiba que nada ficará oculto, você caiu na mão errada. Nada ficará encoberto. Deus é o juiz por excelência. E quando ele é tratado como frívolo, quando ele é tratado
mais inferior que um ser humano, mais medíocre ainda, é achar que Deus é irracional, com todo respeito pelos animais, é achar que Deus não faz uso nem do instinto. Deus é a própria consciência, Deus não tem verdade, é a própria verdade. A Bíblia diz: juízo e justiça são a base do seu trono, e a misericórdia e a verdade vão diante do seu rosto, nada ficará impune. Então, se vai confessar, se vai falar, fale logo, diga logo. E se você sente tristeza realmente pelo que cometeu, saiba que você já está perdoado. Se realmente você reconhece que a sua vida passou de um estado normal para um estado vegetativo, você não dorme, você não consegue mais sentir o gosto da comida, mas você está dentro de uma igreja, você canta, você prega, você faz, mas você não consegue dormir, você não tem paz, e você precisa conversar. Vá até o seu líder, vá até o seu sacerdote, e abra o seu coração com verdade, porque eu te digo uma coisa, e isso eu garanto: seu espírito e sua alma estarão perdoados diante de Deus. As consequências, o perdão, ele não vai bloquear. A consequência, ela pode sim vir, e se vier, assuma as consequências. Não trate Deus com zombaria, não trate Deus como se ele tivesse um esconderijo. Nós não vivemos mais no tempo da antiga aliança, que já para limitar a ação livre do indivíduo se vingar, Deus estabelecia 7 cidades como cidades de refúgio. Está entendendo? Enfim, o dente por dente, olho por olho, não tem um conceito de vingança, de atitudes livre na relação, e sim uma atitude de limitar a relação, de impedir, para deixar bem claro que o tal ato pode ser e será liberado se a primeira família afetou alguém da segunda família terá a liberdade de afetar também alguém, e vice-versa, da primeira e da segunda. Então, isto tudo para trazer consciência nos seus transgressores, trazer consciência naqueles que na época a lei era verbal, não era escrita, mas Deus é a própria lei. Glória a Deus. E hoje nós temos a nossa lei penal, que é uma característica, né? É uma extensão da lei civil, muda as expressões, muda as palavras, né? E hoje também temos uma geração que zomba de Deus. Temos alguns representantes que também acham que são detentores, são maior do que Deus. Eu estou te perdoando e está perdoado. Pertence a Deus a absolvição do transgressor, pertence a Deus. Ninguém zombe de Deus, nenhum líder, né, receba propina para aliviar a consciência do transgressor quando ele cometeu um crime. Seja um autêntico homem de Deus. Após a confissão, diga: você está perdoado, você está sendo sincero, porém um crime foi cometido. E aí você sabe que os procedimentos são os mais diversos, e essa pessoa pode responder em liberdade, essa pessoa pode ter a sua pena, né, mais aliviada. Enfim, existem várias características. O importante é que tudo isso seja resolvido. Bom, estamos encerrando, estamos terminando esse tema que não foi não foi assim tão difícil,
porque fomos amparados por vocês, irmão Gabriel, missionária Cíntia, e os irmãos que vão aí apresentar a sua opinião, o seu comentário. Deus te abençoe. Acredito que tem muita gente descansando e dormindo. Eu quero orar pela sua consciência. Eu quero orar, se porventura você cometeu alguma coisa, é como aquela criança que foi tirar umas férias na casa da vovó e matou, foi um casal, e na casa da avó tinha uma lei, uma política, cada dia um dos netos lavava a louça, e pense nessa temperatura baixa que estamos vivenciando, um dos netos matou um pato estimado da vovó. E aí a moça, a menina, usando o uso da expertise, disse para ele: ou você lava a louça todo dia com esse frio, ou eu conto para a vovó o que você fez. O que acontece? Passou-se o tempo e só o menino lavava a louça, até que a avó um dia se apresentou na cozinha e perguntou: eu percebo que há dias só você lava a louça. E olhou para a neta e disse: por que você não está cumprindo com o seu dever? E ela, aquele sorriso, né, de criança, esperta, e aí ele abaixou a cabeça e disse: não, vovó, não, fui eu que decidi lavar. E ela perguntou para ele: quando você matou meu pato de estimação, você acha que eu estava dormindo? Ele disse: pelo menos a senhora não estava presente, já se entregou, né? E ela disse: eu vi quando você matou o pato. Primeiro eu quero que você saiba que você é a pessoa mais amada. Você é a pessoa que mais eu amo. Porém, eu deixei você livre para ver até onde você continuaria. E disse para a menina: agora você lave a louça, porque o dia é seu. Amém? Deu para entender a ilustração? Não fique perdendo peso. Viva a qualidade. A vida já não está fácil. Esse coronavírus nos ameaçando todo dia e toda hora. Viva melhor. Viva com qualidade. Você não é perfeito, mas Paulo diz: não erreis. Ou seja, cuidado na sua relação com Deus. Não ache que Deus, ele é mais um negociador, e alguém que você pode lavar dinheiro com ele, porque não se resolve isso. Ou você diz a verdade, seja sincero, e a igreja, toda e qualquer igreja que entender que estão acima da autoridade de Deus, recebendo essas informações, essa lista de crime, e querendo tratar como pecado, porque só pecou contra Deus, pode ter certeza que nós vamos, infelizmente, se deparar, ver, assistir muitas coisas vindo à tona. Está aí acontecendo esse escândalo, né? Pessoas da área da música, gospel, celebridades, né? Isso aqui não é vingança, não é vingança de jeito nenhum, mas saibam que Deus é justiça. Deus não se deixa escarnecer. Não é porque alguém tem dinheiro que ameaça, faz uso desses recursos para tirar proveito do mais simples. Não escarneça de Deus, porque é o caminho mais errado que se tem. No mesmo nível que o pecado for praticado, em um nível mais elevado ele será tratado para todos que não respeitam e não temem a Deus. Porém, no mesmo nível que o pecado for tratado, para todos que temem a Deus, em um nível maior, o perdão e a graça vai superabundar. Deus te abençoe. Shalom Adonai. Senhor, abençoe. Eu invoco a autoridade do teu nome. Tu és o Deus, tu és o advogado por excelência, tu és o juiz, tu és o Senhor, tu és aquele que deu a sua vida na cruz por nós. Tu és aquele, Senhor, que não tem o culpado por inocente. Não. O Senhor é justo no seu julgamento. Ajuda-nos como igreja do Senhor a não tratar a diferentes expressão como se também elas diferenciassem
no seu caráter e na sua aplicação e na sua forma de execução. Ajuda-nos, assim te pedimos, e todos como eu, falhos, que praticam pela natureza